Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer, tá? O vídeo sobre os costumes e cultura coreana, né? Já faz um tempinho já que uma leitora minha pediu e eu não esqueci, tá? É que eu demorei mesmo pra fazer porque às vezes eu gosto de... Às vezes tem vídeo que eu faço antes e gosto de pôr já, tá? Então, por isso que às vezes eu demoro pra fazer, mas eu não esqueço, tá? As culturas e costumes coreanos, eu peguei, assim, algumas, tipo, em pesquisa que eu fiz, ou quando, assim, né, como meus sogros são coreanos, a família do meu marido são coreanos, então eu meio que já sei, assim, a cultura deles e os costumes, tá? Então, eu peguei daí. Então, bom, uma coisa assim que os coreanos fazem, tá? Que quando eu fui lá na Coreia, coreanos eles não comem assim muito, no café da manhã eles não comem muito pão que nem nós brasileiros, né, que comemos. Eles comem mais arroz mesmo, tipo comida como se fosse comer o almoço e a janta, tá? Porque quando eu fui lá na Coreia, todos os meus cafés da manhã eram comida mesmo, não pão. Então isso é bastante interessante, né? Uma coisa assim que é muito importante, tá? Não só lá na Coreia, mas aqui no Brasil, quando você lida com coreano, na hora de comer, a primeira pessoa que tipo assim, que deve se servir para comer, a primeira pessoa é sempre os mais velhos, tá? Sempre. E os homens. Então, se você estiver jantando com um coreano, ou se você for lá na Coreia e tiver uma pessoa mais velha, homem, né, principalmente, você tem que deixar essa pessoa se servir primeiro e comer. Aí depois você pode se servir, né? E também, isso também serve na hora de sentar, tá? Se você estiver num restaurante e na hora de sentar, você tem que deixar o mais velho sentar primeiro, aí depois você se senta, tá? Isso é uma, assim, uma coisa que não pode faltar, né, é falta de respeito se você não fizer isso, tá? Porque lá eles respeitam muito os mais velhos, né, e principalmente os homens, então tem que ser assim, né? E devido a isso, né, lá na Coreia e também aqui, né, os coreanos aqui do Brasil, eles são muito educados e eles respeitam muito os mais velhos, assim, os idosos principalmente, sabe? Eles têm um respeito, assim, que é de admirar, né? Eu acho, assim, que aqui no Brasil ainda falta muito respeito com os idosos e que alguns brasileiros não têm esse respeito, né? Eu fui lá na Coreia também, e dá pra vocês verem também por revista, internet, vocês percebem que os coreanos são assim muito de moda, né? Eles gostam muito assim de se vestir, né? Tipo no que tá na moda, né? Enfim, então, quando eu fui lá na Coreia, a maioria das pessoas estavam assim vestidas quase todas iguais, porque era moda na época, tipo assim, era a moda, tipo, vestir uma roupa, aí quase todos estavam com a mesma roupa, assim, sabe? Tipo, meio que igual. Porque eles gostam muito de moda, sabe? Eles são meio fashionistas, né? Não é à toa que quando os coreanos vêm pra cá, né, no Brasil, né, eles fazem uma loja de roupa, né? Eles têm confecção, né? Tanto no Brás, no Bom Retiro, então não é à toa isso. O padrão de beleza coreana, né? Já que eu tô falando de moda e tal, vocês sabem que o padrão de beleza coreana, as mulheres têm que ser super brancas, tá? Eles gostam de meninas super brancas, magrinha, enfim, né? As coreanas não gostam de tomar muito sol, né? Por isso que existe tanto protetor solar. Eu já comentei isso com vocês, né? Que existe tanto protetor solar, produto com protetor solar, então é daí que vem, é porque o padrão de beleza lá é assim, entendeu? Muitas vezes, tipo assim, quando nós brasileiros vamos para a Coreia, eles já sabem que a gente é meio que estrangeiro, porque a gente tem uma, assim, a pele mais, né, mais morena e tal, então, né, eles já sabem. Mas assim, alguns coreanos não gostam, tá? Vou falar sinceramente. Porque quando o meu cunhado foi viajar, ele tá na Coreia, né? Ele tava indo pra Coreia, minha sogra falou pra ele não
fica muito no sol, né? Quando era verão aqui no Brasil, pra ele não ficar muito morenão lá, entendeu? Porque os coreanos não gostam. Bom, falando um pouco assim, né, de como é a convivência com os coreanos, como os coreanos são. Os coreanos, vocês já sabem disso, né? Mas os coreanos lá da Coreia, eles não são muito de contato físico, tá? Por exemplo, entre casais, eles não gostam assim de ficar é, se pegando em público, né? Sabe, acho que no mínimo é mão dada entre casais e tal, mas beijo é muito raro você ver isso lá na Coreia, tá? Aqui no Brasil também, tá? Aqui no Brasil os coreanos, assim, lógico que os mais jovens não são tão assim, né, aqui no Brasil, mas assim, os tipo da minha idade ou mais assim, mais velhos, eles não são muito de ficar, sabe? É feio beijar em público, ficar muito assim, que nem a gente brasileiro né? Que fica se beijando em público, então. Eles não gostam muito, sabe? Tipo assim, se você encontrar um coreano na rua, aqui no Brasil, e cumprimentar que nem o jeito brasileiro, já ficam meio assim, sabe? Meio assustados, porque, né? Eles não são acostumados com isso, né? Eles só fazem anhanseô, entendeu? E não tem esse contato físico, né? Eles investem muito na educação lá, sabe? Dá pra você ver tanto em revista, tanto na televisão, mas também, quando eu fui lá, eu percebi que, assim, e também pelo que os meus sogros falaram, os pais investem muito na educação, tanto que, assim, as crianças de lá, algumas têm, tipo, as que podem, né, pagar, tem, sabe, tem curso o dia inteiro, os pais põem piano, aula, sabe, em variados cursos, porque eles investem muito na educação. E além da educação, eles também são muito trabalhadores, tá? É muito diferente daqui do Brasil. Tipo assim, eles trabalham assim o dia inteiro, sabe? Até de madrugada. Principalmente naquelas lojas que você compra roupa coreana, né? Que eu esqueci o nome, desculpa, mas aquele mercado que é famoso, que você vai lá comprar roupa barata. Então, nossa gente, eles ficam lá o dia inteiro, sabe? Aquele mercado funciona 24 horas. Então, pra vocês verem como os coreanos são trabalhadores, é por isso que em vários doramas, assim, tem aquele negócio de sangrar o nariz, sabe? Porque a maioria dos coreanos trabalham e estudam até sangrar o nariz mesmo. Uma regra muito importante também, toda vez que você encontrar, né, eu já falei isso, uma pessoa mais velha, mas também de um cargo muito importante, assim, de um cargo assim mais alto que o seu, você tem que, na hora de você falar oi ou tchau, né, se cumprimentar, você tem que, né, se cumprimentar abaixando bem, assim, sabe? Na hora de falar oi e tchau, que isso tem que ter, porque, né, é como eles se respeitam lá. Então, já fica aí a dica para quem quer viajar para a Coreia, ou, né, se alguém encontrar, assim, aqui no Brasil, pessoa assim, então tem que mesmo fazer, se curvar, né, pra pessoa. Uma coisa que eu achei bem engraçada, assim, né, porque assim, minha mãe sempre ensinou que quando a gente recebesse os presentes, a gente tinha que abrir na hora, sabe? Ela sempre me ensinou isso desde pequena, porque é uma forma assim, minha mãe me ensinava que é uma forma de a pessoa, tipo, tá te dando um presente e pra você abrir, que é uma forma meio de que agradecimento, né? De você gostar do presente, entendeu? Eu já abri na hora. Mas como os coreanos são diferentes, né? Eles abrem depois. Tipo, eles não abrem com a pessoa presente, sabe? Você não pode abrir na hora, sabe? Você tem que esperar, só depois na sua casa que você abre. Isso, sabe? Eu sempre achei meio estranho isso. Porque agora eu entendo, né? Porque como eu cresci assim, eu sempre abri o presente na hora, sabe? E o meu cunhado, quando eu dava presente pra ele não abria, sabe? Eu ficava assim, nossa, mas por que será que ele não abre, sabe? Mas assim, né, é um costume coreano mesmo, então dá pra gente entender isso. E
qualquer casa que você for de coreano, mesmo aqui no Brasil, você tem que tirar os sapatos antes de entrar na casa, tá bom? Mesmo na casa da minha sogra, todo mundo tem que tirar o sapato, eu tiro o sapato, tem uma areazinha de colocar sapato, né? Então, bom, a maioria dos coreanos são assim, tá? E por que isso? Na verdade, é porque eles acham, lógico, que tá super certo, né? Que quando você tá andando na rua, né? E seu sapato tá cheio de bactéria, então eles preferem, né, que, tipo assim, as bactérias não fiquem andando dentro da casa, né? Tipo assim, então eu acho que isso também, eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Porque, né, a gente nunca quer bactéria andando em toda a nossa casa, né? E um outro assim, um outro costume, né, que também é uma cultura dos coreanos que vocês têm que fazer, é quando se vocês forem em casamento coreano, mesmo aqui no Brasil, vocês têm que, assim, dar dinheiro, tá? Eles não fazem, tipo, lista de presente de casamento igual aqui no Brasil. Quando eu fiz meu casamento também, o meu não teve lista de presente. Muita da parte da minha família até estranhou, mas geralmente, assim, todos os coreanos, eles dão dinheiro, tá? No envelope, e dão dinheiro pra você. E tipo, isso vai como se fosse um ciclo, né? Tipo assim, você dá dinheiro pra tal, aí se ele for no seu casamento, ele vai te dar dinheiro, sabe? É como se fosse um reembolso, tipo, você tá meio que ajudando a pagar o casamento, meio que isso, sabe? E a maior parte, assim, né, dos coreanos, não sei se é agora, tipo, jovens de 13 ou de 17 fazem isso, mas a maior parte dos homens coreanos, eles meio que são meio machistas, tá? Meu marido não é machista, tá? Ele não é, porque eu que boto as regras na casa, então ele não é machista. Mas assim, a maioria dos coreanos, eles são meio machistas, tá? Eles acham que a mulher tem que cozinhar e lavar, sabe? E não tem ajuda do marido, né? Lógico que hoje o mundo mudou, né? Tanto como no Brasil e eu acho que lá na Coreia também. Que eu vejo que alguns homens estão ajudando as mulheres na casa e eu acho isso ótimo, porque eu não gosto de homem machista e, sabe, e é isso. Mas eu acho que isso mudou, graças a Deus, mas antigamente era assim. O último, tá? Isso foi uma dica do meu cunhado, né? Como eu disse, ele tá lá na Coreia. Ele falou isso para homens, né? Para meninos que querem ir pra Coreia estudar. Ele falou que quando ele vai em balada, assim, as mulheres coreanas só querem saber, tipo assim, de cara que tem grana. Elas, tipo assim, não sei se é a maioria, tá? Não deve ser a maioria, tá? Mas quando ele foi numa balada lá, né? Ele falou, meu, que as meninas só ficavam em cima daqueles caras que tinha grana, que pagava a mesa VIP, sabe? E que eles não davam bola pra ele, porque ele, como ele não tava podendo pagar, né, bebida de R$ 1.000, sei lá o quê, elas não davam muita bola, sabe? Enfim, lógico que não são todas que são interesseiras, né, lá. Eu tentei resumir, assim, mais ou menos, tá, como que funciona a cultura e os costumes lá da Coreia e também, assim, dos coreanos em geral, né, aqui no Brasil. É uma coisa isso que eu te digo, quando você casa com um coreano, você casa com a família inteira dele. E principalmente com a mãe dele. Você tem que se dar bem com a mãe dele, tá bom? Porque mães coreanas, elas são muito assim, isso eu falo por experiência própria. As mães coreanas, elas são meio que, elas ainda são muito ligadas ao filho, tá? Principalmente homem. Elas, tipo assim, meio que, sabe, fica meio que protegendo ainda o filho, mesmo quando ele tá grande. Isso, eu acho que são todas as mães coreanas que fazem, sabe? Elas, sabe, não conseguem meio que deixar o filho pra nora, entendeu? Então, mas é só você se dar bem com a sua sogra, sabe? Ser como uma filha pra ela, que tudo vai dar certo. Eu tenho um relacionamento super ótimo com os meus sogros e com a minha sogra também. Eu não tive, assim, sabe, nenhum problema com ela.
Lógico que no começo foi difícil pra mim, sabe, me adaptar tal, a essa cultura coreana, esses costumes. Mas assim, né, com o tempo você vai aprendendo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a leitora que me pediu tenha gostado desse vídeo também, tá? Então, um beijo pra você, beijos e annyeong!